Essas aqui são as duas casas que a gente está construindo para venda. A gente concluiu a confecção aqui das vigas. A gente está impermeabilizando essa parte aqui. E aquela outra parte ali a gente está fazendo a desforma para depois fazer a impermeabilização igual a gente fez aqui. Algumas pessoas entram em contato comigo, né? Procurando casa. Samuel, eu quero comprar uma casa financiada aqui em Canaã, 150 mil, uma casa de 200 mil, mas tem que ser num lote somente. Eu não quero casa no lote 6 por 25 não. Aí eu tenho que trazer essas pessoas para a realidade. Por exemplo, hoje aqui em Canaã a média de valor de terreno tá nessa faixa aí de 100 mil reais. Então com mais 100 mil reais, por exemplo, numa casa de 200 mil, eu não consigo murar a casa, porque para você murar um lote 12 por 25, você vai gastar 25 mil reais. Então sobra 75 mil. 75 mil para mim fazer uma casa, eu vou gastar com mão de obra de pedreiro, eletricista, pintor. Eu vou ter que documentar a casa. Eu vou ter que considerar taxa de corretagem nesse valor do imóvel, se tiver corretor, né, negociando a casa. E além disso, ganho de capital, que é esse 15% sobre o lucro. E aí, como que ganha dinheiro numa casa de 200 mil fazendo num lote de 100 mil reais? Para vender a casa por 200, por 250, não faz sentido. Ó, só para você ter uma noção de custo, por exemplo, hoje a diária de um pedreiro aqui em Canaã tá 200 reais. Um ajudante, 100 reais. Então se eu tiver num dia 2 pedreiros e 2 ajudantes, são 600 reais. Se a gente trabalhar uma semana, vai ser 3.600 reais que a gente vai gastar por semana. Se a gente for trabalhar 2 semanas, desses 3.600 reais, a gente vai dobrar o valor. Então 3 com 3 dá 6, 6 com 6 dá 12. Então a gente vai ter 7.200 reais. Tem gente que trabalha o mês todo para ganhar 7.200 reais. E aí, 2 semanas de 2 pedreiros e 2 ajudantes, a gente vai estar gastando aí 7.200 reais. E no mês a gente vai ter um custo aí de 14.400 reais. Por isso que, quando muita gente vai construir por conta própria e não faz um orçamento antes, orçamento que eu falo assim, quanto que tá para construir uma casa hoje? Quanto que tá o custo do metro quadrado de construção nesse padrão? Aí o pessoal faz aquelas casas enormes com aqueles quartos gigantes e não dão conta de terminar por causa disso. Faz uma casa grande demais e na hora que chega na fase do acabamento tem muitos gastos. Gasta bastante com a fase cinza, você vai gastar em torno aí de 60% o valor da obra, dependendo do padrão da casa, e na fase de acabamento você vai gastar 40%. Então, por exemplo, hoje uma casa aqui, padrão baixo, que é uma casa forro PVC, telhado colonial, sem laje, cerâmica, já vai partir dos R$ 2.300 o metro quadrado. E aí não tem como chegar nesses valores da gente construir casa para vender nessa faixa de preço. Porque, por exemplo, um lote desse aqui eu não consigo dividir ele em 2 matrículas. Então eu vou ter que gastar 12 mil reais aqui só com convenção de condomínio e instituição de condomínio. Diferente dos outros lugares, por exemplo, que eu consigo dividir em 2 matrículas individualizadas. Aqui não, a gente vai ter esse custo com documentação. Todos esses custos vão ser somados na construção e vão refletir no preço de venda. Mas não tem como fazer milagre. Por exemplo, eu quero uma casa de 150 mil. Hoje aqui em Canaã eu quero uma casa de 200. Lá no Novo Horizonte 2. Novo Horizonte 2, lote lá é 150 mil reais. Aí você pega um lote 12 por 30. Para você murar ele, colocar portão, 30 mil reais. Entendeu? Então assim, construção tem que tomar muito cuidado. Então pessoal, construção você tem que pensar muito bem. Trabalhar o custo do metro quadrado da sua obra. Pesquisar, trabalhar com projeto, fazer orçamento antes de você iniciar. E quando você for comprar uma casa também, uma casa pronta, aquele valor que você está comprando a casa,
ele está embutido vários custos que tem na obra. Mão de obra, materiais, impostos, e tem o lucro do construtor também. Olha aí as casas que a gente fez. A gente fez a casa Alvorada 1, Alvorada 2, tá na fase do acabamento. A gente vai começar o piso agora semana que vem, a gente já fez os forros. E a casa 3, que a gente tá fazendo duas ali agora. A gente vai fazer duas casas juntas. E do outro lado tem mais um lote ali pra gente vai fazer mais duas casas. E é isso, pessoal. Essas são as casas que a gente tá fazendo aqui no bairro Alvorada. Esse bairro aqui fica bem próximo aqui do centro, próximo aqui da Wayne. Tem uma localização boa. E é uma região que fica próximo do centro. A gente tá fazendo essas duas aqui para vender. Em breve a gente vai começar a alvenaria delas. E aí vocês vão acompanhando aqui comigo essa obra que a gente está fazendo aqui. E se você souber de alguém que tem interesse em adquirir uma dessas unidades, entre em contato comigo que eu vou passar mais informações de como vai ficar aquele projeto. Aquelas duas ali, o projeto dela vai ser um pouquinho diferente dessas duas aqui que a gente fez. A gente adicionou mais um banheiro naquelas duas unidades lá e também nós adicionamos o espaço gourmet. Então aquelas duas vai ser diferente dessas duas aqui. E aí, quem tiver interesse, entre em contato comigo que eu vou mostrar o projeto daquelas duas unidades que a gente está fazendo ali para vender. Olha só, aqui são as outras duas casas que a gente está fazendo para vender. São duas casas de 2 quartos, sendo uma suíte, garagem. Nós vamos ter também o espaço gourmet. E agora aqui a gente está na fase, nós vamos puxar o piso grosso aqui primeiro, depois a gente vai começar a alvenaria. Tem muita gente que a partir dessa fase aqui começa a alvenaria, só que aqui a gente vai fazer diferente. A gente vai puxar o piso grosso agora, porque nós já aterramos, compactamos, e agora a gente vai fazer as mestras aqui e fazer o piso grosso nas duas casas. Nós vamos deixar os 2 banheiros para fazer depois, na verdade são 4, né, das duas casas, e essa área de serviço e garagem, que aqui a gente vai passar com a tubulação. Essas duas unidades elas vão ser escrituradas, então você pode adquirir uma dessas unidades via financiamento, lembrando que as duas vão se enquadrar no Minha Casa Minha Vida. Então a gente trabalhou aqui nos recursos, trabalhou aqui no projeto justamente para ela se enquadrar no Minha Casa Minha Vida e também o valor delas também se enquadrar no Minha Casa Minha Vida. E aí, se você se enquadrar também, né, no Minha Casa Minha Vida e tiver uma renda até R$8.000, você pode adquirir ela com aquela condição de financiar 80% do valor do imóvel e ficando uma entrada de 20%. Caso a sua renda seja maior que R$8.000, né, e você já se enquadra no SBPE, que a entrada passa a ser 30%. Mas aí, como a gente tem esse prazo de obra, né, questão da entrada, dá para a gente ir negociando aí até a conclusão da casa.